Nessa semana de oração, a gente está aprendendo muito. A primeira lição foi sobre o corpo da mulher. O corpo tem um grande valor para Deus, é muito precioso, então precisa ser cuidado, precisa ter um zelo pelo nosso corpo, porque sabemos que é templo de quem? Do Espírito Santo, e ele não habita em nós se for de qualquer jeito. Depois nós estudamos um pouquinho mais sobre os desejos. Deus, ele quer que a mulher deseje, quer que reconheça os seus desejos, mas que coloque eles na direção de Deus. Depois, nós fomos aprendendo um pouquinho sobre a identidade da mulher. Hoje em dia, a mulher, o termo mulher está sendo diferente. E Deus quer restituir a nossa identidade. A nossa identidade deve estar nele. Também vimos um pouquinho sobre as feridas que às vezes as mulheres carregam, traumas que aconteceram durante a sua vida, violências que muitas vezes foram silenciadas. As mulheres não se curaram disso, mas Deus está aí, está de portas abertas para receber. E a mulher precisa permitir, ela precisa se entregar para que Deus cure as feridas. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre transmitindo valores com ternura. E hoje quem vai passar a lição com vocês é a irmã Deise. Feliz sábado para todo mundo. Eu estou muito feliz de compartilhar um pouquinho da mensagem com vocês. Essa mensagem ela é muito importante, não só para as mulheres, mas para os homens também terem noção do que está acontecendo, né? Porque às vezes os homens pensam assim, essa mensagem é para as mulheres, então aí aperta o botãozinho do desliga, e aí não dá muita atenção no que está falando. É bobeirinha, coisa de mulher, né? Então nem vou prestar atenção. Mas, irmãos, o que a gente vai conversar hoje é de extrema necessidade e conhecimento de todos, porque vocês têm filhos, e se vocês não têm filhos, vocês amam algumas pessoas como se fossem seus filhos. Então, encarem o que a gente for conversar hoje como uma informação para você orientar as pessoas que você ama, tá bom? Porque é uma coisa muito séria. A gente, aqui na nossa igreja, nós estamos num casulo, né, numa bolha. E, às vezes, a gente se isola um pouquinho, para a gente não ficar se misturando muito com coisas do mundo, né? Por um lado, é bom que a gente consegue viver, né, mais a verdade, mas, por outro lado, irmãos, a gente não fica sabendo da gravidade das coisas que estão acontecendo. E a gente precisa ajudar as pessoas ao nosso redor que estão passando por isso. Mesmo que você não saiba quem está passando por isso, você precisa se posicionar. Como cristão, você precisa se posicionar, tá bom? Ainda não estamos no céu, então se ainda não estamos no céu, que lá sim vai ser o lugar que a gente não vai precisar se preocupar com isso, então a gente tem que fazer o nosso trabalho aqui na Terra para nos posicionarmos e ajudar outras pessoas a se posicionarem com a verdade, tá bom? Como a gente leu no versículo inicial, né, nós vamos falar um pouquinho sobre essa parte do texto, que o nosso corpo ele é o santuário do Espírito Santo. Será que a gente está dando reverência a esse corpo? Reverência no sentido de respeitar, né, os seus limites? Será que a gente está sabendo como que funciona o nosso próprio corpo para a gente ajudar outras pessoas que não estão sabendo lidar? Como a Thay disse, né, nessa semana foi discutido muitas e muitas vezes sobre o assunto do corpo, a identidade, a espiritualidade da mulher. Irmãos, a mulher está perdendo a sua identidade. Não só a mulher, o homem também, né? Por isso que o que eu vou falar aqui também, os homens dão uma traduçãozinha aí na mente de vocês, como se fosse para os homens também, porque os homens também estão perdendo a sua identidade. Satanás, ele quer tirar a sua identidade para que você se esqueça de onde você veio, para que você se esqueça quem que foi o seu Criador, para que você esteja todo bagunçado e você
não encontre mais um manual de como você funciona. Então, tanto o homem quanto a mulher está perdendo a sua identidade. E dentro da igreja, a gente não dá muito valor sobre esse assunto, tá bom? Mas a gente precisa falar sobre o cuidado do nosso corpo na igreja, porque hoje em dia, irmãos, isso está sendo comercializado, tá? O corpo está sendo comercializado e a gente não está vendo isso fisicamente, né? Não estamos vendo, não estamos olhando, então se a gente não vê, não existe. Irmãos, não pode pensar isso, tá? Não é porque você não vê que não está acontecendo. Nós precisamos falar sobre a orientação sexual, sobre saúde. Isso é muito importante. Cada era que surge, né, vem junto costumes, pensamentos novos que a gente precisa se posicionar. E nessa nova época, nessa nova geração, as mulheres não estão sabendo se posicionar. E por ser um ser que é mais emocional, né, a mulher ela é mais emocional, ela é muito mais sensível, né? Ela deixa os sentimentos do corpo ser levado, né? Ser guiado. Ela deixa que o corpo seja guiado pelas próprias emoções. E isso é muito perigoso. Se deixa ser influenciada por algo que não é saudável e vai perdendo a sua identidade. Tanto que muitas mulheres hoje, elas perderam tanto a sua identidade que se enxergam como homens. Se enxergam como mulheres que se atraem por outras mulheres, né? Então, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa se posicionar. É lógico, eu sei que a maioria se posiciona contra, né? Mas, se vem uma pessoa... Se vem, não. Muitas pessoas, irmãos, dentro da igreja, passam por isso e não sabem se posicionar. A nova geração de agora, pode ser que a sua geração, lá naquele tempo, não foi influenciada, mas a geração de agora, ela está sendo bombardeada para esse lado mais sensual, para esse lado mais sexual, tá bom? E eles não estão sabendo lidar. A gente precisa conversar disso. Então, cada época tem o seu desafio, né? E o desafio maior dessa época nossa agora é essa parte sexual do nosso corpo está sendo utilizada para deturpar a nossa verdadeira identidade. É lógico que, assim, cada época tem o seu jeito, né? E não é só nessa época que está sendo utilizado, mas na época de Paulo e também lá dos tempos de Canaã, dos tempos em que Israel estava para conquistar a terra prometida, né? Existiam alguns reinos que eles tinham seus deuses, e esses deuses precisavam de sacerdotes, né? Mas não só sacerdotes, precisavam também de sacerdotisas. Essas sacerdotisas eram conhecidas como hieródulas, tá bom? E na antiguidade, o termo usado para elas era hieródula, do grego, que é serva sagrada. Então, eles usavam sacerdotisas para satisfazer esses deuses. Diferente da prostituição comercial moderna, né, hoje a gente percebe, né, que existem casas de prostituição. Mas, antigamente, nos tempos remotos de Abraão, nos tempos de Moisés, não existiam essas casas de prostituição como hoje, né? Eram a casa dos deuses, né? Desses povos que existiam as sacerdotisas, mas elas trabalhavam como se fossem prostitutas, né? Essas mulheres serviam em templos onde o ato sexual era visto como um sacrifício ou um rito de fertilidade para garantir a benevolência dos deuses sobre a terra. Então, eles acreditavam que se a terra era fértil, se a terra dava alimentos, se chovia, era resultado do quanto aquelas sacerdotisas trabalhavam também com a sua fertilidade, né, se prostituindo com as outras pessoas. Então, eles acreditavam dessa forma. Na Mesopotâmia, Suméria e Babilônia, aquela região mais ou menos, no culto a Ishtar,
deusa do amor e da guerra, o sexo era um rito litúrgico. Heródoto, o historiador grego, descreveu, embora alguns historiadores ainda estejam verificando isso, mas escreveu que toda mulher da Babilônia deveria, uma vez na vida, sentar-se no templo de Afrodite ou Ishtar e ter relações com algum estranho em troca de uma moeda sagrada. Então, vinha um estranho e se ela se deitasse com ele, se prostituísse, então ela estaria fazendo a vontade daquele Deus, estaria promovendo a fertilidade daquele reino. Nas terras de Canaã, antes dos hebreus conquistarem, o Deus que era muito adorado era Baal e Aserá. E os cultos de fertilidade dos cananeus envolviam rituais sexuais que os profetas bíblicos condenavam veementemente. Tanto que no tempo de Acabe, Acabe foi um rei que casou com uma rainha de outro reino, de outro povo, que tinha essas sacerdotisas. E a influência, irmãos, era terrível. A influência era perversa, tá bom? Então, eles erotizavam muito o sagrado. E eles faziam isso para ativar a chuva e a colheita, a fertilidade daquele reino, tá bom? Então, e esse povo influenciou tanto o pessoal de Israel, o reino de Israel, que mais tarde o próprio reino de Israel começou a cair, começaram a fazer altares para esses deuses, Salomão também cometeu o erro de permitir que, ao se casar com vários reinos, com mulheres de vários reinos, elas pediam, Salomão, deixa eu ter o meu templo, para o meu Deus, eu vim da minha terra longe, e pedia, carinhosamente, E aí ele falou, tá bom, pode fazer o seu templo, mas fora das muralhas de Jerusalém, Um pouquinho mais distante, mas ele permitiu. E isso foi uma influência terrível para que o povo de Israel diversas vezes caísse, irmãos. Na Grécia Antiga, inclusive, envolve muito Corinto, Paulo, ele escreve cartas muito duras para os irmãos de Corinto, porque lá, irmãos, era uma terra que recebia muita gente de fora, e eles tinham os templos desses deuses, E existiam muitas sacerdotisas. O templo de Afrodite, em Corinto, era famoso por abrigar mais de 1000 sacerdotisas. A cidade tornou-se sinônimo de imoralidade no mundo antigo, o que explica porque Paulo escreveu de forma tão rígida aos coríntios sobre o corpo ser o templo do Espírito Santo. Irmãos, esse texto que nós lemos no começo foi a carta de Paulo aos Coríntios, porque era uma igreja que a imoralidade sexual era uma gigantesca influência na época, tá bom? Então, ele escreveu para alertar, porque as pessoas enxergavam o seu corpo como um produto, um comércio, uma forma de ganhar alguma coisa em troca. Então, Paulo se alertou. Eu estou falando esses fatos históricos, irmãos, para mostrar que nós agora estamos vivendo num tempo em que a mesma ideia de Satanás está sendo difundida, tá bom? Não temos templos dessas sacerdotisas, mas nós temos outras influências que dão a mesma ideia, tá bom? O que eu quero dizer na mensagem de hoje, irmãos, é que a gente precisa cuidar dos nossos filhos e das pessoas que nós amamos, porque se a gente não cuidar, essas pessoas estão sendo entregues como sacrifício sexual para Satanás. Então, a gente precisa cuidar das pessoas que nós amamos, porque senão o corpo delas está sendo usado como sacrifício a Baal, assim como foi nesses tempos que eu mencionei. Como eu disse no comecinho, as mulheres geralmente são mais emocionais, E as mulheres geralmente não sabem, às vezes, o que estão sentindo, mas elas sentem. Às vezes o marido está querendo descobrir o que está acontecendo, E a mulher não sabe explicar muito bem. Mas hoje em dia, irmãos,
está piorando. A mulher, quando vê que ninguém está entendendo ela e ela não sabe se expressar, ela simplesmente decide assumir ser outra pessoa que não seja mulher. Estamos num tempo, irmãos, em que a nossa verdadeira identidade está por um fio. E a gente precisa se posicionar. Nós não precisamos de faculdade para isso, tá bom? Nós precisamos apenas estudar a palavra de Deus. E olha que interessante, esses fatos históricos que eu mencionei para vocês, não ensinam em faculdade. É só você estudar um pouquinho a palavra de Deus, como que era nos tempos antigos, que você vai entender. E olha como isso está se repetindo hoje de novo. Tá vendo? Então, não precisa de faculdade. Precisamos apenas estudar a palavra de Deus constantemente. Não é só uma vez no sábado, não, tá? Uma vez na semana. É todos os dias, ou com mais frequência. É lá que está o nosso propósito, é lá que está o nosso objetivo. Não existe outra fonte segura. A nossa identidade está sendo colocada à prova, irmãos. E é lá no manual que nós vamos saber como que nós somos criadas, por que nós somos criadas, por que a gente é assim, por que funciona assim. É lá que nós vamos saber como instruir e orientar também os valores do céu para quem mais precisa. Afinal, Deus é a nossa base. Lá em Gênesis 1:27 diz que criou Deus, pois o homem é a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus é a nossa referência. Fomos criados de forma intencional. Deus nos fez com propósito. Em 1 Pedro 2:9 diz assim: vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Qual foram as palavras que nós cantamos no nosso primeiro hino aqui no culto divino? Eu pertenço ao meu rei. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Você não é propriedade de Satanás, você não é propriedade de qualquer outra pessoa que ache que você está no controle dela, tá bom? Então, a primeira coisa que precisamos nos preocupar é com a nossa identidade, tá bom? Temos que saber se posicionar e buscarmos instrução sobre o nosso corpo, saúde do nosso corpo, sobre os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E ao conhecer isso, isso vai nos libertar e vai nos fazer motivadas a libertar mais outra pessoa. Nós realmente precisamos nos preocupar em conhecer o nosso corpo. E eu acredito que isso, irmãos, é melhor começar na igreja do que no mundo, não é? É muito melhor o conhecimento, a instrução, a orientação vir de um ambiente seguro do que um ambiente suspeitoso e perigoso. Algumas podem pensar, mas eu não tenho problema com isso, para mim é tudo frescura, na minha época não tinha isso. Mas eram épocas diferentes. Antes dos seus avós, as coisas também eram diferentes. E se eles vissem as coisas que aconteceram no seu tempo, ficariam escandalizados. E no tempo dos pais desses avós, também as coisas eram diferentes. E se eles vissem as coisas que estão acontecendo, que aconteceram com os seus avós, também ficariam escandalizados. Então, cada época tem o seu desafio. Épocas mudam. E estamos numa época onde as pessoas não sabem quem são, não conhecem seu corpo e tratam a sexualidade como sentimento. Se eu estou sentindo vontade, eu vou fazer. E isso, para eles, traz liberdade. E liberdade não é isso. Não é fazer a vontade da carne. Portanto, crie o objetivo de instruir alguém que precise. Se você já conhece a si mesmo. Épocas mudam. Se não é para a sua vida, use isso para salvar a vida de alguém. Salvar a vida de alguém, mas não é ficar falando dela, não é ficar falando da pessoa para os outros. Pessoas que se preocupam demais com a vida dos outros é porque está vazia da sua própria vida. É porque não conhece a si mesma e tenta preencher esse vazio usando as pessoas que ela vê.
Irmãs, vocês precisam conhecer a si mesmas e preencher o coração do que é correto. Se preencher mais de Cristo, não das outras. É claro que vamos errar, nós vamos falhar, né? Nascemos em pecado. Estamos sendo atacados a todo momento pelo inimigo, para a gente cair. Mas continuar falando sobre as outras sem auxiliar é continuar o trabalho de Satanás. Fofocar sem ajudar é ajudar Satanás a destruir a vida de alguém. É não salvar. Portanto, se conheçam. Saiba quem você é, o que você acredita e quais são as suas limitações. Confesse ao Senhor dia após dia e ajude alguém. Ajudar alguém vai te ajudar a se conhecer. Ajudar alguém vai te ensinar quem você é. Ajudar alguém vai mostrar a sua verdadeira identidade. A identidade que Cristo formou em você antes de nascer. Então, sim, precisamos falar do nosso corpo, porque os nossos pensamentos estão no nosso corpo. Os nossos pensamentos moldam como que o corpo vai agir. Nossos hábitos estão no nosso corpo. Nossos sentidos, que são as portas da alma, são do nosso corpo. E a nossa mente, a que comanda todos os sentidos, todos os órgãos, todos os pensamentos, também é o nosso corpo. Tudo isso alimenta o nosso corpo como um todo. Precisamos posicionar nossa identidade. Precisamos contribuir com a intercessão de Cristo no céu, salvar a vida de alguém. E não deixar que ela vire um sacrifício a Baal. Irmãs, deveria ser natural falar sobre o nosso corpo e suas necessidades. Satanás quer mesmo que não saibamos nada sobre nós mesmas, a ponto de só nos preocuparmos em criticar a vida dos outros do que cuidar da nossa. Essa é uma armadilha dele para distrair você do seu verdadeiro propósito, da sua verdadeira identidade. Você precisa conhecer o seu corpo, você precisa conhecer sua mente, seus defeitos de caráter, porque o seu corpo é a casa de Deus. Imagine que esse templo aqui é como se você estivesse dentro do seu corpo. É isso daqui que é o seu corpo. É a casa de Deus. O seu corpo foi feito para ser templo do Espírito Santo. Vejam muito bem essa estrutura. Ela está bonita, não é? É assim que tem que estar bonita também o seu corpo. Como a casa de Deus será sustentada se você só enche de intrigas, fofocas e críticas? Não é nesse espírito que o Senhor habita. Uma hora esse corpo vai desmoronar. Nosso corpo é sagrado, ele é o santuário de Deus. Em Romanos 12, 1, diz assim: apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como é bom ser um sacrifício para o Deus vivo, né? Ao invés de um sacrifício para Baal. É muito diferente, né? O sacrifício que Deus quer é apenas um coração sincero. É apenas que você coloque o caráter dele ao invés do seu. O sacrifício para o Deus verdadeiro é apenas o seu coração. Não é o seu corpo, não é pensamentos errados, não é nada disso. Quanto mais você ora, sem ficar se preocupando com palavras elaboradas, e conta o que você realmente está sentindo, abrindo o seu coração para o Senhor, mais o Espírito Santo, ele vai fazendo uma cirurgia bem profunda na sua alma. Mais ele vai abrir o seu coração para você reconhecer as suas dificuldades ao Senhor, e mais você vai ser transformada, mais você vai ser operada para ser uma nova imagem à semelhança do Senhor. Mais você estará aberta para ser transformada. Você não pode pensar demais, minha querida. Não pode pensar demais. Não pode duvidar demais. Ai, mas será que Deus vai me ouvir? Esse pensamento é de Satanás. É claro que Deus vai ouvir. Ah, mas eu não sei insistir. Eu tenho uma dificuldade, tá, irmãos? Eu não sou muito insistente. Eu estou aprendendo a ser persistente. Eu sou persistente com algumas coisas que eu gosto, né? Com algumas coisas específicas, mas algumas coisas, no geral, assim, eu não sou insistente.
E eu já deixei muitas vezes de manter as minhas orações em dia por causa disso. E eu depois bate um arrependimento que me deixa muito triste, sabe? Então, eu estou trabalhando muito nisso. Eu sempre peço a Deus, me ajude a lembrar para eu ser mais insistente, né, nas orações. Então, nós não podemos, irmãos, duvidar. Nós precisamos nos entregar a Deus, tá bom? Precisamos confessar e precisamos crer. E o resto, Deus, Ele vai fazer. Ele vai colocar o caráter dEle em nós. Eu quero, neste momento, fazer uma pequena pausa aqui na palavra, para nós termos um momento de oração, porque é uma semana de oração, né? Semana de oração da mulher. E eu gostaria aqui de abrir um espaço para nós fazermos uma oração, umas pelas outras. E eu gostaria de pedir que a Vera faça uma oração e a Gleides faça outra. Eu gostaria até de abrir espaço, se caso alguém tenha algum pedido muito especial para a gente fazer nesse momento. Se precisar alguém levantar a mão para falar, nós vamos dedicar esse momento. A Nery quer falar, depois a Beth. Eu peço oração pelos meus filhos, né? Especialmente a Heloísa, que não está mais aqui, né? Mais alguém? Eu peço oração para mim, para minha família, porque eu estou voltando para a igreja, né? E sabe como é que é difícil. Aí eu peço oração. Amém. Mais alguém gostaria de fazer um pedido? Matilde aqui quer fazer um pedido também. Rogéria, mais alguém? Só? Josiane quer fazer um pedido? Amém. Vamos orar neste momento, então, irmãos? Vamos colocar de joelhos. Querido Jesus, de joelhos dobrados aqui, Senhor, na Tua casa, queremos Te agradecer por esse momento maravilhoso, momento de estarmos todas com nossos pensamentos voltados para Ti, ó Pai. Queremos Te apresentar os pedidos que aqui foram feitos, que o Senhor possa contemplá-los e atendê-los de acordo com a Tua vontade, Senhor, mas que o Senhor possa atender os corações dessas mães e mulheres que estão aqui. Senhor, nós, no geral, nós pedimos por todas as mulheres que ao longo de suas vidas têm sofrido muitos traumas, têm sofrido, Senhor, com a sua baixa autoestima, suas angústias e depressões, que o Senhor possa olhar com carinho para cada uma delas, fortalecê-las, Senhor, diante de Ti. Pedimos que, Senhor, nos ajude a não desistir, nos ajude a manter de pé, e que, Senhor, através da nossa vida, possamos testemunhar do Teu amor, dizer para outras mulheres que sofremos tudo isso, mas estamos de pé. Então, o Senhor nos ajude a modificar cada dia o nosso caráter, para que o Seu nome possa ser glorificado através das nossas vidas. Ajude-nos, Senhor, a falar de Ti para outras mulheres, para que outras mulheres se rendam a Ti e também possam testemunhar do Teu amor. Dá-nos, Senhor, um dia na Tua presença de paz e tranquilidade, junta com todas as mulheres aqui desta manhã. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido Pai Celestial, nós somos muito gratas a Ti, porque vemos que o Senhor não tem nos abandonado, tem nos enviado tão preciosas mensagens para que as nossas vidas possam ser transformadas, para que as nossas doenças, tanto emocionais quanto físicas, possam ser curadas, para que possamos ter saúde espiritual e transparecer a Deus, transbordar o Teu amor para conosco, também para com os nossos familiares, para com as pessoas que nós convivemos diariamente, em especial aqui na Tua igreja. Nós louvamos a Ti, ó Deus, por essas bênçãos e que as dificuldades que individualmente nós temos, possamos ir a Teus pés,
clamar misericórdia e saber, ó Deus, que o Senhor está com todo o seu poder ao nosso dispor para nos ajudar em nossa caminhada aqui nessa terra. Pedimos a Deus as tuas bênçãos por cada pessoa individual aqui, não somente as mulheres, mas os homens, os irmãos também, as crianças, que em sua intimidade, ó Deus, também passam dificuldades, que o Senhor possa fortalecer a cada um e possa, ó Deus, nos ajudar nessa jornada que nós temos aqui neste mundo, sabendo que não estamos sós nunca, mas fortalecendo-nos sempre para termos em nossa mente que temos um lar de amor, nos aguardando para que possamos sentir essa vontade, ó Deus, de estar contigo. Pedimos perdão pelos nossos pecados e a tua permanência em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, os irmãos podem tomar seus assentos. Vamos continuar meditando aqui na mensagem. Nós falamos o quanto é importante nós orarmos, não é? Eu tinha uma frase que eu disse aqui. Então, a gente não pode pensar demais. Temos que confessar. Não podemos duvidar demais. Só precisamos crer. Uma personagem que representa muito isso, né, foi Ana. Ana, ela não falava demais. Não tem muitos relatos dela falando demais, não. Ela fazia, ela orava, né? Ela agia em oração. E foi no lar, nos primeiros anos de vida do pequeno Samuel, que a influência de sua mãe guiou o menino para seu propósito anos mais tarde. Ana tinha sua identidade posicionada, e isso influenciou o filho a se posicionar também. No Lar Adventista, página 182, tem uma frase que diz assim: o lar deve ser o primeiro lugar onde a criança aprende lições de pureza, autocontrole e reverência. É no lar, irmãs, que começa as lições de pureza do nosso corpo, autocontrole e reverência. É no lar que a gente precisa começar isso. E depois isso vai se refletir na igreja, no trabalho e nos demais lugares que a gente estiver. Então, se você sabe se posicionar sabiamente com pensamentos de pureza, autocontrole e reverência, naturalmente você vai ser uma boa influência para salvar a vida de outra pessoa. Se ainda não, então entregue sem duvidar ao Senhor. Confesse, o restante Ele vai operar. Mas se você não sabe se posicionar, procure instrução. Tem muito material sobre isso, tá bom? E o nosso corpo, ele não pode ser deixado de lado e ser guiado por sentimentos. A Ciência do Bom Viver, página 128, diz assim, um trechinho: a ignorância no que respeita às leis do corpo não é inocente. Então, a gente não pode ficar na ignorância, tá? Ela afirma, Ellen White, que muitos males físicos e morais poderiam ser evitados se houvesse instrução correta, apropriada e oportuna. Ou seja, a educação sexual, à luz da Bíblia, não desperta paixões precoces. Muita gente fala, ai, vamos falar disso e tal. Não, isso não vai despertar uma paixão desenfreada. Isso, na verdade, vai instruir. Isso vai ensinar respeito, porque o corpo de Deus, o nosso corpo é a casa de Deus, é algo santo. Vai ensinar domínio próprio, reverência e também vai proteger dessas armadilhas de Satanás para que o corpo não seja entregue a Baal. Da mesma forma como nós nos preocupamos em ter reverência na nossa casa, irmãos, nós vamos ter reverência na igreja. Da mesma forma como nós temos reverência com o corpo, o templo do Espírito Santo, nós vamos ter reverência com as coisas de Deus. Tudo começa pelas coisas que decidimos dentro de nós mesmos, tá bom? Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Ou seja, vamos sempre trocar, né, as palavras que Deus nos diz, os conselhos, as instruções, mutuamente. Temos que conversar sobre essas coisas. Então, o mais importante é, precisamos posicionar a nossa identidade.
se preocupar em salvar a vida de alguém, não pensar demais para confessar e precisamos dedicar a se instruir à luz da palavra, para que as pessoas que nós amamos não sejam entregues a Baal como sacrifício. Um dos grandes perigos que acontecem é que, quando a família e a igreja não se preocupam em se posicionar, não se preocupam em instruir, é o mundo que vai assumir esse papel. Eu lembro, irmãos, quando eu era criança, meus pais não ficavam falando muito dessas coisas para mim, né? E quando meu pai foi me instruir sobre algo desse tipo, sobre ter o cuidado do corpo, né, se proteger, eu já tinha recebido instrução da escola. Anos mais tarde eu fiquei assim pensando, poxa, seria muito legal se tivesse me falado isso antes. Eu já estaria mais preparada, né, quando chegasse a hora de receber a instrução da escola. Então, a gente precisa instruir os nossos filhos, precisamos instruir as nossas meninas, nossos meninos, antes que o mundo instrua do jeito deles, tá bom? A cultura secular frequentemente apresenta a sexualidade desvinculada de compromisso, santidade e responsabilidade. O mundo aí fora ensina que o corpo não precisa de compromisso. Não tem santidade, não tem relação com santidade nenhuma e não tem responsabilidade. É isso que o mundo prega, que o nosso corpo ele precisa estar livre, precisa ter liberdade, tá bom? E a gente precisa orientar que o nosso corpo ele precisa de compromisso. Quando eu falo o nosso corpo, não é só a parte sexual, tá, irmãos? É os pensamentos, são os hábitos, é isso tudo que leva uma pessoa a cair. Então, precisamos ensinar que o corpo ele precisa de compromisso, nossa mente precisa de santidade, e nosso corpo precisa de responsabilidade. E por que essa época agora é diferente? A comunicação, irmãos, ela avançou, isso foi muito bom. Hoje a gente conversa até com os nossos irmãos de outros países, se a gente quiser, tá bom? Mas, por outro lado, muito conteúdo perverso veio redobrado. A indústria do cinema, a indústria da pornografia cresceu terrivelmente nesses últimos anos. Nessas últimas semanas, irmãos, eu vi uma notícia que me doeu o coração. Eu vi uma notícia de um grupo de policiais. Existem alguns grupos de policiais espalhados que eles ficam filtrando as coisas que você vê na internet. Irmãos, é terrível. Esses policiais veem cada coisa terrível, que dão insinuações sexuais para que possam pegar meninas, possam ajudar no tráfico sexual, para que possa pegar pessoas para levar para outro país. É terrível, irmãos. E esses policiais, eles ficam fazendo essa filtragem, para que você acesse o seu celular bonitinho e você não corra risco nenhum. Alguns países já colocaram algumas regras, né, para que não tenham mais isso. Mas o nosso país ainda é liberado. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Existem muitas coisas boas aí para a gente ver, mas existem muitas coisas ruins ainda que estão redobradas. E esses policiais, eles não dão conta de tudo, não, apesar de que eles se sacrificam, viu, irmãos? Eles, no final do dia, muda muito o psicológico deles. Eles começam a olhar para a família deles com mais senso de proteção, com medo de eles serem atingidos também. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Antigamente, algumas pessoas tinham materiais em casa, né? Materiais pornográficos. E ficava algo meio escondido, né? Não era todo mundo e tal. Era mais fácil de você não ser tão tentado, né? A nova geração já não está sabendo controlar, irmãos. Estão encarando como se fosse algo saudável, como se fosse algo natural. O corpo precisa ser livre, precisa sentir. E, por outro lado, algumas pessoas atrás, nos bastidores, estão ganhando dinheiro com isso. Meninas novas estão se expondo na internet com muita naturalidade. E isso abriu brecha para pessoas ganharem dinheiro com isso. Por causa da imoralidade sexual, existem grupos que praticam o tráfico de pessoas para venderem
a pessoas mais ricas para servirem de prazer. E dentro desse tráfico estão muitas crianças inocentes que não fazem ideia do que está acontecendo. Não só as meninas, tá? Mulheres também são utilizadas para isso. E não só mulheres também, crianças, tanto meninos como meninas. Então, a gente precisa ficar alerta. São utilizados como objeto de prazer e perdem a infância muito cedo. É por isso que precisamos buscar instrução. Precisamos proteger nossas crianças, precisamos proteger nossas mulheres, pois são alvo fácil desse trabalho perverso. Diz a palavra inspirada: se os pais não educarem seus filhos devidamente, aqui, irmãos, é interessante, se você tem noção dessa mensagem e pode transmitir para outra pessoa, se encare como pai nessa frase aqui, tá bom? Se encare como pai, você tem essa instrução, você tem que passar adiante. Se os pais não educarem seus filhos devidamente, Satanás se prontificará a educá-los à sua maneira. Orientação da criança, página 561. Esse ensino distorcido expõe meninas e mulheres à confusão, culpa, erotização precoce e escolhas que geram feridas profundas. Você não quer fazer nada para salvar alguém só por não saber instruir? Tem quem faça, mas para a perdição eterna. É só você não fazer nada que Satanás vai fazer por você. É só você não fazer nada. E a pessoa que está do seu lado pode perder a chance de ser salva e pode ser levada pelos agentes de Satanás. Ellen White orienta que esses assuntos sejam tratados com naturalidade, dignidade, espírito de oração, evitando tanto o silêncio absoluto quanto a exposição imprudente. Ah, mas Deise, eu não sei muito abordar essas coisas e tal. Vamos lá, eu vou dar um pequeno manualzinho aqui para vocês, tá bom? Se você quer um dia instruir alguém, comece com uma pergunta. Você pode começar com uma pergunta. E aí, você está bem? Como que você está? Se interesse pela pessoa, mostre que você está preocupada com ela. Ou até chegue chamando ela com algo carinhoso, né? Ah, minha querida, vem aqui, minha florzinha, vem aqui. E chama ela de alguma coisa carinhosa. Que mulher que não gosta de ser chamada carinhosamente, né? Uma mulher chamando outra mulher. Aí tenta achar um jeitinho carinhoso de você conversar com ela, de você instruir. Quanto mais natural você falar, melhor. Sem ficar rodeando, sem ficar demorando, sem ficar dando volta demais. Seja objetiva e cautelosa. E aí você vai falando, olha, nos últimos meses eu percebi que você estava assim, eu percebi que isso talvez seja uma dificuldade. Vai chegando de fininho e você vai instruindo a pessoa, vai falando, tá bom? E aí você começa a conversar. Isso vai alimentar a paciência em você para instruir. E se você não vai saber abordar, use a sua experiência. Olha, quando eu era nova, aconteceu isso comigo e eu aprendi a superar desse jeito. E é isso, você vai ajudar a instruir, vai ajudar a proteger mais outra mulher, mais outra menina. No começo é meio diferente, né? Mas a gente não pode encarar como algo difícil, mas como algo novo. E se ela tem dificuldade para entender, é porque ela precisa de mais carinho e atenção sua, tá bom? Não pode dar ela atenção de longe. Ah, eu vou falar aqui que está aqui na goela mesmo, vou falar para ela e deixa que ela se vire depois. E aí deixa a pessoa ali, sozinha, se virando. Isso é ego, tá? Isso é ego, gente. A gente precisa cuidar das nossas meninas, cuidar das nossas mulheres. A inspiração adverte que a negligência em instruir nesse assunto tem levado muitos jovens à queda moral. O medo que a gente cria na mente para ajudar alguém pode prejudicar a salvação daquela pessoa, sendo que por uma palavra da nossa experiência, ela pode ser curada. Nós precisamos instruir umas às outras, irmãs. Precisamos entender a nossa identidade. Precisamos nos posicionar sobre isso. Porque o mundo já tem a sua posição. O mundo já sabe se posicionar. Como que nós vamos nos posicionar? É uma posição perversa que o mundo tem para levar à perdição muitas pessoas inocentes. Temos que buscar a luz
da palavra, sabedoria para salvar nossas crianças, nossas meninas, nossas mulheres da imoralidade sexual. Não podemos deixar que Satanás use o corpo dos nossos filhos para sacrifício a Baal. Não podemos deixar Satanás usar nossas mulheres como sacerdotisas para deuses estranhos. Ainda não estamos no céu, irmãs. E enquanto não estamos no céu, precisamos salvar alguém. Precisamos trazer o céu para as pessoas. Quanto mais você pensar no céu, mais do céu você vai querer para a sua vida, mais o céu você vai viver. E naturalmente você vai conseguir trazer o céu para a vida de alguém. Então peguem esse assunto, irmãs, e se protejam, vão atrás de pesquisar para orientar outras mulheres também, para que elas não sejam pegas pelas armadilhas de Satanás. Fica a reflexão e o cuidado dessa semana de oração da mulher para todos vocês e que Deus abençoe nessa missão de salvar mais alguém. Amém. Eu gostaria, então, neste momento, de finalizar com os irmãos, com o hino. Gostaria, se possível, de colocarmos o hino oficial do nosso projeto, né? Da nossa semana de oração. Tem muito a ver com o que nós conversamos hoje. Então, vamos colocar de pé e vamos cantar este hino. Em busca do Espírito, Senhor, eis-me aqui, renova minha vida para te servir em intimidade, contigo